que é humor? Para falar de humor, é interessante pensar nas estações do ano. Verão, depois do verão vem o inverno, não, vem o outono. Verão, outono, inverno e primavera. Cada uma tem a sua temperatura predominante. No inverno, o inverno a gente associa a frio. O verão a gente associa a calor. O outono a gente associa a uma temperatura mais amena. Primavera também, certo? Para entender o humor, é basicamente a mesma coisa. Então, uma pessoa ela vai ter um humor predominantemente de alguma forma. E dentro disso acontecem as emoções. Então, emoções são como se fosse a temperatura do dia. A gente está agora no outono. Dentro desse clima de outono, dessa estação do ano, tem dias que vão ser mais frios que outros, tem dias que vão ser mais quentes, tem dias que vão ser chuvosos, tem dias que vão ser mais secos, tem dias que vão ter bastante vento, tem dias que não vai ter nada de vento, que vai estar abafado. Isso no outono, isso no inverno, isso na primavera e no verão. Então, por mais que a temperatura predominante em cada estação seja uma determinada, ou calor ou frio, a cada dia existe variações. O nosso humor é como se fossem as estações do ano. E outra coisa diferente de humor são as emoções, que vão acontecer de forma mais pontual, como o dia. Hoje é um dia mais quente, pontualmente. Amanhã pode estar mais frio. Claro, eu sei que se eu tô no outono, provavelmente a temperatura não vai subir tanto como se fosse no verão. Então, eu sei que se eu tô nesse período do ano, a probabilidade de uma temperatura de 42 graus é baixa, assim como no inverno. Vai ter as variações conforme o dia, mas a probabilidade de chegar numa temperatura mais alta também é mais baixa, assim como no verão, a probabilidade de uma temperatura mais baixa, tipo 10 graus, que aqui no Rio Grande do Sul chega no inverno, 5 graus, não vai acontecer no verão, provavelmente. Existem exceções. Voltando para a questão, então, das emoções e do humor. O nosso humor, como eu disse, é como as estações, é algo que é predominante em nós. Então, eu posso ter um humor mais deprimido, ter uma tendência a um humor mais deprimido, ou eu posso ter uma tendência a um humor mais animado. Independente disso, eu vou ter emoções. Vou sentir tristeza, vou sentir alegria, vou sentir medo, vou sentir raiva. E isso não tem a ver necessariamente com o humor. Aí a gente volta para as estações do ano. Se eu tô na estação do verão, ou seja, se eu sou, e daí o ser humano não tem estações, né? Ele é predominante verão ou predominante inverno, né? Então, se o meu humor ele é predominantemente deprimido, tem uma tendência a deprimir com mais facilidade, eu vou sentir as emoções mais de acordo com esse humor, né? Então, eu vou ter uma tendência a ficar mais triste do que alegre, ou seja, os meus dias vão ser mais frios do que quentes no inverno. Assim como se eu tenho um humor predominantemente mais animado, eu vou ter a tendência de sentir emoções mais, mais animadas também, como alegria, como amor, como animação, empolgação. Essa é uma comparação que eu acho interessante de fazer para mais ou menos a gente entender que o pano de fundo do nosso dia tem a ver com a estação do ano, que a gente sabe, a gente tá no inverno, a gente sabe que o dia provavelmente vai ser frio, só que ele pode ser mais frio que ontem, ou mais quente do que ontem, enfim. É assim como o nosso humor, se eu sei que o meu humor é predominantemente de uma forma, eu sei que provavelmente as coisas vão me fazer sentir de determinadas maneiras em relação às emoções. São tendências, e por isso é importante o autoconhecimento. Eu entender qual é o meu humor predominante, eu
sei lidar melhor com as minhas emoções, independente se é um humor mais deprimido ou um humor mais animado. Falando em humor mais deprimido ou mais animado, de uma forma didática, imaginem o seguinte: imagina que existe 5 linhas paralelas na horizontal, tá? E essas 5 linhas vão definir as nossas oscilações de humor, as nossas possibilidades de humor predominante. Ou seja, assim como tem o inverno, o verão, a primavera, o outono, essas são as nossas 5 linhas do humor, que se chamam, começando pela linha do meio, humor eutímico. Essa é a linha do humor normal, né? Do humor saudável, que aceita emoções alegres, como emoções tristes, como medo, como raiva, como amor, né? Todas as emoções, ansiedade, todas as emoções vão ser possíveis de ser sentidas quando a gente está com a linha do nosso humor estável nesse nível eutímico. Quando eu falo estável, não significa que a gente está sempre com exatamente o mesmo humor, como eu disse, né? O dia ele pode estar mais quente ou pode estar mais frio, assim como a gente pode estar mais disposto, menos disposto, pode estar mais empolgado para alguma situação, menos empolgado, com mais medo, com menos medo, enfim, a gente pode estar dentro do nosso humor basal, a gente vai ter oscilações normais, né? Nada demais, nada extremo. Quando a gente vai para a linha de cima, a gente está falando da hipomania. Eu não sei se vocês já ouviram falar de mania, que popularmente é usada como hábito, né? Ah, eu tenho mania de roer as unhas. Não, eu tenho o hábito de roer as unhas, né? Então, mania na psicologia não tem o significado que a gente usa no dia a dia. Tem o significado de humor eufórico. Quando a gente fala em hipomania, a gente está falando dessa linha de cima, que é um estado de humor agitado, meio sem rumo. A pessoa que está nesse estado de humor, ela fica mais falante, mais alegre demais, empolgada demais. Não chega a ser algo grave, mas pode prejudicar a própria pessoa e pode ser um pouco chato para as pessoas que estão na volta. E mais uma linha acima, a gente está falando daí da mania, que é aquele quadro que a gente encontra no transtorno de humor bipolar. A hipomania também. Existem 2 tipos de transtorno de humor bipolar, não vou aprofundar aqui. Um inclui hipomania e o outro inclui mania. A mania é quando a pessoa está num estado muito eufórico. Muita agitação, confusão mental, as ideias não se concatenam, ideias perdidas. Essas ideias têm muito a ver com a sensação de muito poder, de muita invencibilidade. A pessoa tem a sensação de onipotência, de que ela vai conseguir fazer tudo o que ela quer, de que tudo vai dar certo, de que tudo é possível, de que ela é capaz de absolutamente tudo, de que ninguém pode acabar com os planos dela. E aí ela vai se colocando em situações arriscadas. Vai fazendo dívidas que ela não tem capacidade de pagar, vai se relacionar com pessoas que não seria aconselhável ela se relacionar, vai se colocar em situações de confusão, de briga, de conflito, vai se colocar em risco de acidentes de carro, vai dirigir a 1000 pelo Brasil sem noção nenhuma do que ela está fazendo. Então, esse é um estado de mania. Voltando lá para a linha do meio, a gente vai para a linha de baixo, que é a linha que a gente chama de humor distímico, tá? Essa linha representa um tipo de depressão. A pessoa que fica linearmente nessa linha, ela tem o que a gente chama de transtorno de humor distímico, que é um tipo de transtorno depressivo. A linha da distimia representa aquela pessoa que quando está nesse estado de humor, não sente vontade de nada, mas também não deixa de fazer, vai lá, faz, não se empolga, não fica animada com, por exemplo, nasceu meu neto.
a pessoa não se anima. Me convidaram pro não sei o que, pro casamento, pra ser madrinha. A pessoa não fica animada nem por ela mesma, nem pelos outros. Dependendo da pessoa, pode até desprezar ali a situação. Grande coisa isso ter acontecido, isso não é nada demais. Isso não significa nada pra mim. Pode ser que ela até dê algum nível de importância, mas meio que sem saber como fazer até. Tem até um personagem que é da turma do Tio Patinhas, só que agora eu não me lembro. É um personagem que é super ranzinza, assim. Acho que é o Pato Donald, que ele se chateia com tudo, nada tá bom, nada é do agrado dele, nada ele gosta, nada ele quer saber, se prefere não sair de casa, se sai de casa também tá ruim, se fica em casa tá ruim, nada tá bom. E aí mais pra baixo ainda, a nossa quinta linha é a linha da depressão, né? Quando a pessoa não sai dessa linha ou fica oscilando ali entre as duas linhas de baixo, ela tá deprimida. Aí a gente tem a depressão, né, que as pessoas conhecem como depressão, que a gente chama de transtorno depressivo maior, que é quando o humor da pessoa chega nessa linha mais lá de baixo. Representa bem a figura do fundo do poço, né? Quando ela tá lá embaixo. Quando a pessoa tá nesse nível de humor, a pessoa não sente vontade, realmente não sente vontade de fazer as coisas. Fazer as coisas é um pesar. Não é que nem o distímulo de que se eu fizer, fiz, se eu não fizer, não fiz, tanto faz. Pro deprimido maior, ele não quer fazer, ele não faz questão de fazer, não faz sentido fazer, não faz sentido sair da cama, não faz sentido falar com as pessoas, a pessoa se isola, né? Perde contato com amigos, perde contato com familiares, não vai atrás das pessoas. Se as pessoas vêm atrás dessa pessoa, não corresponde e não faz questão de corresponder. E ela, nesse estado mental, ela não percebe o quanto isso é mais prejudicial ainda para ela. Ela se afastar das pessoas que um dia fizeram ela se sentir bem. Isso é outra coisa que a depressão causa, né? A pessoa não se sente mais atraída pelas coisas que antes ela se sentia atraída. Eu gosto de jogar futebol com meus amigos. A pessoa não quer mais jogar futebol com os amigos. Não faz mais diferença. Eu amo os meus gatos. A pessoa não quer mais saber dos gatos. Não cuida mais. Não faz mais sentido na cabeça depressiva da pessoa. Entre muitos outros sintomas, né? Que eu não vou detalhar aqui. Mas eu queria exemplificar cada uma dessas linhas. O que acontece? Para o nosso humor estar saudável, como eu disse anteriormente no vídeo, a gente precisa estar transitando naquela linha do meio. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas sem chegar na distimia, sem chegar na mania. Quando chega na mania, é um sinal que alguma coisa está acontecendo com essa pessoa. Se chega lá na distimia, também, né? Tá pendendo lá para depressão. A pessoa que chega que desce a ponto de chegar na linha de baixo, do meio para baixo, tá perigando chegar lá na de baixo. Pode ser que não chegue, mas a tendência é que chegue se não for tratado o que fez chegar na linha de baixo, né? Em relação à mania, a subir demais, normalmente ocorre nos transtornos de humor bipolar. Aí a pessoa vai, repentinamente, ela tá aqui, basal, ou tá lá embaixo, e vai lá na depressão e vai subir. Subiu lá pra mania. Ou tá aqui no meio, né, normal, e sobe pra hipomania. É outro tipo de humor bipolar. Era isso que eu queria explicar hoje pra vocês sobre as linhas do humor e o quanto o nosso humor pode variar, e é natural que varie, é natural que a gente esteja um dia mais triste, um dia mais alegre, um dia mais disposto, um dia menos disposto, mas em linhas gerais, que não saia desse nível, assim, de que eu entendo que hoje eu tô mais disposto, mas tá tudo bem, de repente amanhã é outro dia, eu vou estar me sentindo um pouco melhor, né? E se isso não acontecer, tu perceber que tu acordou um dia menos disposto, aí tu pensou, mas de repente isso vai melhorar com o tempo, e vai passando o tempo e não melhora, alguma coisa tá acontecendo na tua vida que não tá permitindo que o teu humor volte pro normal. Tu baixou e ficou. Aí tem alguma coisa errada. E da mesma forma, quando a gente tá muito agitado e fica agitado por dias a fio,
também tem que observar por que eu tô tão agitado. Ou quando tu percebe que alguém ao teu redor tá agindo dessa forma, é importante ficar atento, é importante fazer uma avaliação psicológica, psiquiátrica com um profissional competente que entenda esse conceito das linhas do humor que eu tô explicando, para poder fazer uma avaliação e verificar se realmente é algo que vai precisar ser tratado ou se está dentro da normalidade. A dica que eu deixo é, se ficou com dúvida, pergunta para um profissional, faz uma consulta, né? A psicoterapia, ela tá aí, claro, pra gente seguir uma linha de raciocínio e fazer iniciar um processo de autoconhecimento. Mas nada nos impede de fazer um processo de avaliação pontual, verificar se tem algum transtorno específico. Saibam que vocês, como pacientes, têm toda a liberdade de querer continuar com o atendimento ou não querer continuar com o atendimento, dependendo do resultado ali que vocês vierem a ter a respeito desse tipo de dúvida. Né? Será que eu tenho depressão? Será que eu tenho bipolaridade? Já me disseram que eu fico muito agitado assim, mas às vezes eu nem percebo. Será que é isso que acontece comigo? Vai, avalia e aí escuta o que o profissional tem para te dizer, se vai ser importante, dependendo do resultado, seguir em tratamento, ou dependendo do resultado, se ficar verificado que não é depressão, não é transtorno de humor, nem de nenhum tipo, não é outra coisa que tenha que ser tratada de forma urgente, já é uma informação que eu considero importante saber, né? Quais os próximos passos, né? Se é algo grave ou se não é, quantos dias de vida eu tenho. Então é isso. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tenham para fazer, qualquer sugestão, coloquem aqui embaixo. Deixa o like. E é isso.